Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. E hoje vamos tratar um assunto por demais importante e que tem afetado muito as pessoas de um modo geral em todo o mundo. Nós vamos falar sobre a depressão. Depressão é algo que pode ser tomado de forma súbita, de forma branda e de forma profunda, que pode fazer com que nós adentramos em um estado em que será bastante difícil, não impossível, sair. Mas é preciso evitar, ou pelo menos identificar o início de um período depressivo para que possamos assim ter forças para nos reerguer ou nos levantar. Um conhecido pastor da Igreja Batista, antes de falar sobre uma definição de depressão, ele costuma dizer que existem 3 níveis na vida de um cristão. Existem os dias de pico, existem os dias comuns e existem os dias negros. Os dias de pico é quando estamos nos melhores momentos, dias felizes, vivendo de uma forma que não sentimos necessidade de nada e que tudo vai bem. Saúde financeira, família, amor. Existem os dias normais, que ele costuma fazer uma relação com os dias no vale, que é quando você está numa planície, você nem está em cima, nem está embaixo. É a nossa rotina diária, com as nossas lutas diárias, mas nada que venha provocar uma situação de desespero, ou de tristeza, ou de engano. E existem os dias negros, que é quando estamos no vale, que é quando estamos no profundo dos abismos, quando a luz não bate direito, é quando tudo parece tenebroso, é quando tudo parece difícil. E esses dias ele atribui à depressão. Nem sempre vamos viver sobre a campina, nem sempre vamos estar sobre os picos das montanhas. Às vezes vamos nos encontrar nos vales mais profundos, e é nesse momento que a gente precisa identificar o problema, buscar a Deus, buscar ajuda para que a gente possa vencer e sair dessa situação difícil. A definição básica sobre o que seria depressão é um estado de melancolia, conhecido antigamente como melancolia. É um estado de tristeza que pode ser branda e passageira, como uma decepção pessoal, um fim de um relacionamento, ou a perda de um emprego, um desapontamento, até um nível mais profundo, que pode gerar desesperança, exaustão, medo e uma disposição interior a fazer algo a nível de desespero, uma ação ativa gerada pelo desespero. Essa é a definição básica do que poderia ser a depressão. A depressão atinge de crianças a adultos em seus mais diversos níveis. É importante a gente não menosprezar a dor de alguém, ou o momento que alguém esteja passando, e dizer que isso é besteira ou que é algo passageiro. É importante a gente ouvir e tentar entender. Afinal de contas, cada um de nós somos um mundo e precisamos entender o outro, não através dos nossos olhos, mas através dos olhos de quem nos fala. O que seriam causas da depressão? É importante a gente primeiro apontar os mitos, o que na verdade não é atribuído à depressão, mas não é o estado depressivo. Por exemplo, não é verdade dizer que a depressão sempre é resultante de um pecado. Nem todo pecado gera depressão, e nem toda pessoa depressiva está em pecado. Então é bom desvincular essa ideia do pecado à depressão. Também não é verdade, é um mito, dizer que a depressão é falta de fé em Deus. As pessoas querem dizer, porque você está depressivo porque você não acredita em Deus. Não. É preciso entender que a depressão é um processo patológico, não só psicológico. Então nem sempre a falta de Deus, a falta de fé em Deus gera um estado depressivo. Também não é verdade dizer que a depressão seja causada apenas por autopiedade.
Tipo, a pessoa está depressiva, quer dizer, porque ela está se martirizando por algo. A gente vai ver no decorrer do estudo que a depressão pode vir de outros caminhos e não só da autopiedade. Também é errado dizer que crente, cristão, não fica depressivo. A gente vai citar vários exemplos aqui no estudo de que vários cristãos bíblicos, né, personagens bíblicos, até o próprio Jesus, em determinado momento se sentiu em um estado de profunda angústia, que poderia hoje ser associado a um leve estágio de depressão, momentânea, passageira, né? Outro mito que a gente tem que tirar é que todos os estados depressivos nem sempre podem ser removidos apenas com exercícios espirituais. O que eu quero dizer é que nem todo estado depressivo é recorrência de influência maligna, né? É recorrência de trabalhos. Você não tem que correr para uma igreja para resolver seus problemas depressivos. Às vezes é possível sim, com acompanhamento, né, de um especialista, você sair de determinados quadros. Veja que eu estou falando que nem sempre, não quer dizer que não haja, né? Tem que haver essa diferença, esse time, essa sensibilidade para entender a diferença de um para outro. E o último mito que a gente tem que tirar da depressão é que todo estado depressivo é resultado de um problema pessoal. Às vezes você também é levado a um estado de depressão. Não é algo assim que venha geneticamente, vamos assim dizer, para você. É importante a gente também entender que a depressão ela pode ser dividida em categorias, né? Sendo bem didático, a depressão ela pode ser de carga genética ou biológica e de carga psicossomática. O que seriam essas causas físicas, essas causas genéticas no sentido físico? Eu enumerei algumas aqui, seria, por exemplo, poucas horas de sono, a má alimentação, a pouca prática de atividades físicas, medicamentos, uso de medicamentos, o advento de dietas que proporcionam uma restrição muito grave de alimentos e pode gerar um estado de tristeza. Veja que eu entendo o que eu estou querendo dizer, que a depressão ela surge em um estado de tristeza. Entendeu? Ninguém que está em um momento de alegria se torna depressivo. Às vezes usa-se a alegria para esconder algo depressivo, que a gente vai falar mais para frente. Mas essas causas que eu estou falando agora físicas podem sim gerar um estado de depressão, porque recorre à energia do corpo para sobressair sobre os problemas, quando você não se alimenta bem, quando você não dorme bem, quando você faz dietas impróprias, né? Também tem as depressões pós-parto. Nós temos mulheres que entram em período depressivo durante as tensões pré-menstruais. Então veja que a depressão é algo que decorre de vários caminhos. Como eu sempre venho dizendo nos outros estudos, é importante a pessoa identificar o foco, o problema, para poder buscar tratar na raiz, para se recuperar, para poder se reerguer diante de uma perda, de um problema que gera uma tristeza profunda. A gente vai ter um exemplo na Bíblia, já entrando um pouco na Bíblia, mas eu falo depois mais para frente, o caso de Elias, né? No livro de 1 Reis, capítulos 18 e 19, depois você pode fazer a leitura, você vai ver que Elias ele vai sofrer um tipo de depressão que não é muito comum. Talvez você conheça alguém, eu já tenha passado, mas ocorre que talvez você nem saiba que tenha estado num estado depressivo. Elias, nesses dois capítulos, 18 e 19 de 1 Reis, no Velho Testamento, ele passou por uma depressão chamada tensão emocional pós-adrenalina. Depressão pós-adrenalina. Foi um momento em que ele sofreu uma grande pressão pelo rei Acabe e Jezabel, e ele, após aquele momento que ele passou ali, né, de mostrar o poder de Deus para aqueles pagãos, ele sofreu uma descarga de adrenalina muito forte, e por medo de morrer ele fugiu. E isso gerou nele um profundo sono, não queria comer, não queria se alimentar, não queria beber água. Ele entrou em um estado depressivo. Foi preciso Deus intervir para que ele pudesse voltar à sua normalidade. Veja, né? A adrenalina provocando um estágio de depressão. É importante a gente ver que existem diversas causas e motivos que geram a depressão, né? Outro grupo que eu falei de causas psicossomáticas, né, ou causas psicossomáticas ou psicológicas, seria, por exemplo, devendo em cuidado com o histórico de vida familiar,
né? Crianças que tiveram dificuldades, traumas durante a sua infância, que viveram de lares separados, ou que os pais já tinham um histórico de depressão, né? Pessoas que possuem uma instabilidade no lar têm uma probabilidade de também desenvolver uma depressão durante o seu período mais adulto, mais consciente, né? Outra coisa importante também, pessoas com opiniões negativas sobre a família, né? Que só tem a relatar decepções, desânimos. Isso pode gerar dentro de você um desânimo que possa acarretar um período depressivo. Talvez a depressão que você vem enfrentando não seja algo no seu dia a dia, mas seja algo oriundo do seu passado que não foi curado, né? Problemas com relações de pai e de mãe, ausência de pai ou de mãe, né? O outro motivo também das causas, né, psicológicas, psicossomáticas, seria também o estresse, né, e perdas importantes quando você passa por uma situação de difícil entendimento, como perda do emprego, divórcio, a morte de alguém. Isso pode levar a pessoa também a um estado depressivo, né? E isso incorre num trabalho que tem que ser feito de acompanhamento para que a pessoa possa buscar sair desse quadro, que a cada dia mais vai fazer a pessoa definhar e diminuir o interesse pela vida, pelos meios sociais, pelo convívio social, né? O desespero aprendido. O que é o desespero aprendido? É quando nos deparamos com uma situação em que não temos controle, e isso faz com que nós nos entreguemos, né, e desistimos. E dizemos, não tem como eu vencer, não tem como eu passar por isso, então eu vou desistir. Eu vou me entregar. Por exemplo, quando morre alguém muito querido, um pai, um cônjuge, um filho, e você não tem controle sobre a vida e sobre a morte, só Deus tem. E isso pode querer trazer em você um estado depressivo, né? E é o famoso depressão aprendida, né? Você desiste por não ter forças para vencer. Veja que eu estou enumerando os tipos de depressões para você tentar ver ou ajudar alguém que precise no momento, compartilhando esse vídeo, que para vencer a depressão, o primeiro ponto é identificar a causa, onde começou, por que começou, para depois trabalhar em cima dela da forma correta, certo? Que cada depressão, cada processo tem a sua forma de ser curada, não é isso? Por exemplo, causas cognitivas, por exemplo, pensamentos negativos, só vê o lado negro da vida, uma pessoa pessimista, né? Uma pessoa dessa inevitavelmente poderá gerar um quadro pessimista. O que é que a palavra de Deus vai dizer em Filipenses 4 e versículo 8? Vamos ler. E a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4 e 8: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe a mente com aquilo que é bom, não seja pessimista, não seja derrotista. Busque encontrar as melhores coisas que a vida tem a oferecer. Em tudo na sua vida vai ter uma lição para aprender. Em tudo na sua vida vai ter algo de bom para você. É só preciso você olhar com outro prisma, né? E não ficar apenas com um olhar pessimista de que nada vai dar certo. Outro sentimento também é a ira, né? A ira, ela é algo que nós guardamos no nosso coração e que volta contra nós próprios, contra nós mesmos. É como diz aquele ditado, né? Irar-se com alguém é você tomar o próprio veneno esperando que o seu inimigo morra. Então você está se envenenando. A ira vai gerar em você raiz de amargura. A ira vai gerar em você uma situação que você vai se autodestruir ou destruir a vida de alguém. Observe esse diagrama que eu coloquei aqui agora. Tudo começa com a dor. Tudo começa com uma mágoa. Em vez de você admitir a dor, você fica meditando, ruminando sobre a questão. E essa dor vai provocar você uma raiva.
né? E essa raiva, ela serve para esconder a dor. No momento em que você desenvolve essa raiva, ela fica tão forte que você esconde a dor. E isso vai gerar em você um sentimento de vingança. A vingança, ela vai esconder a dor e a raiva, né? E isso acaba gerando em você 3 caminhos. Todos os 3 caminhos são ruins. Você pode, de repente, entrar em uma ação destrutiva, quer dizer, atentar contra a vida, ferir alguém, que vai gerar problemas para você e para esse alguém. Você pode desenvolver sintomas psicossomáticos. Afinal de contas, quando você alimenta uma raiva, quando você desenvolve, quando você não bota para fora, não admite, ou não conversa para resolver a questão, isso consome energia do seu corpo e enfraquece você naturalmente. E isso tudo pode gerar a depressão, porque esconder a dor, a raiva e o desejo de se vingar, de retaliar, e às vezes você não tem a força suficiente para tal, que também não é certo resolver através da força, você acaba entrando em um processo de autopunição emocional. E isso leva você muitas vezes à depressão e pode levar a caminhos mais infindos ou mais terríveis, como o próprio suicídio. Então é importante você, no momento em que sofrer um trauma ou praticar um trauma, uma dor, um sentimento, se colocar logo na mesa, chamar para conversar, buscar resolver, porque vai gerando dentro de você um sentimento maior, que torna raiva, que vira vingança, que acaba gerando uma ação destrutiva ou um sintoma que leve à depressão. Às vezes por uma palavra, às vezes por uma rasteira que deram em você e você não assume, mas também não tem coragem de falar, né? Guarda para você. Você tem que ter cuidado com isso. É importante a gente não deixar para depois, que a gente pode resolver hoje. Outro tipo de causa também é o pecado e a culpa. Não dá para dizer quem vem primeiro, né? Porque, por exemplo, a culpa e a depressão são coisas caminham muito juntas, né? É importante a gente tentar sempre entender que nem sempre o pecado que cometemos nos leva ao fim, né? Afinal de contas, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. 1 João também fala isso, capítulo 1, versículo 9. Se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar de toda injustiça. Então, o seu pecado, a culpa que você carrega por ter feito algo a alguém, pode ser perdoado por Deus. Se é perdoado por Deus, gerará em você um sentimento de alívio. E você também perdoará aqueles que lhe fizeram mal, ou pedirá perdão àqueles que você porventura tenha feito algum mal. Salmos capítulos 32, versículos 1 e 5 também vai falar dessa questão de retirar a culpa de cima de si. É importante você entender que nada está perdido. Nada é o fim. O fim é a morte. Mas até este momento é preciso que a gente possa curar as nossas feridas e buscar viver uma vida de comunhão com as pessoas e principalmente com Deus. E a depressão nos isola, nos afasta e faz com que nós nos tornamos, internamente incompreensíveis. É importante descobrir a causa e tentar tratá-las o quanto antes, para poder se sentir melhor e viver uma vida plena. Mas e o que a Bíblia fala sobre a depressão? A gente sempre faz esse comparativo. Como a Bíblia aborda a depressão? É importante lembrar que na Bíblia não existe a palavra depressão, mas existem diversos personagens que sofreram de sintomas, características de processos depressivos. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, no salmista Davi, o Salmo 69, o Salmo 88, o Salmo 102, todos eles falam de um processo depressivo, de angústia, de aflição. Depois você lê o Salmo 69, versículos de 1 a 3, né? Ele vai falar de desespero, ele vai falar de angústia, ele vai falar de estado profundo de melancolia, de agonia,
né? O Salmos 88, você lê ele todo, o salmista Davi, ele faz um relato de como ele está se sentindo perante a situação que ele está vivendo com seus inimigos. Né? A boca seca, os olhos que não param de chorar com brasas acesas, quer dizer, queimando, lamentando. O Salmo 102, você lê o versículo 3 e 4, e você vai observar que Davi, ele não sente vontade de comer, ele não sente vontade de beber água. No versículo 6, o verso 6 e 7, ele sente uma profunda solidão quando ele faz um comparativo com um pelicano sobre o deserto, sozinho. Então veja que são processos de desespero, processos de angústia, que podem sim ser encarados como processos depressivos. Ainda temos outros personagens bíblicos, por exemplo, como Jó, no capítulo 3 de Jó, ele pede para morrer. No versículo 5, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Moisés, no versículo 10 a 15 do livro de Números capítulo 11, ele também pede para morrer, porque ele não está aguentando a pressão que o povo de Israel está fazendo sobre ele. Veja que mais um exemplo, né, de causas externas que geram na gente uma pressão que faz com que a gente queira desistir, algo que parece que está fora do nosso controle. Jonas, o livro de Jonas, também no Velho Testamento, capítulo 4, versículos de 1 a 3, Jonas também pede para morrer. Ele está desgostoso, porque Deus resolveu salvar a nação de Nínive, dos assírios. E ele tem um profundo desgosto por isso, uma história bem longa sobre a história de Jonas, mas ele não entende o trabalho de Deus na vida daquelas pessoas, a misericórdia de Deus. E ele pede para que Deus tire a sua vida. Jeremias escreveu um livro inteiro, Lamentações de Jeremias, né? Lendo lá você vai entender, um livro pequeno, você vai entender como ele se lamenta a Deus por tudo que ele passou, o momento do cativeiro de Israel e também o momento da libertação, das pessoas que ele viu morrer, das situações difíceis que ele enfrentou. Elias, como a gente já relatou nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis, e também nós temos lá em Êxodo, capítulo 6 e 9, o próprio povo de Israel ansioso e desesperado, porque achavam que iam morrer no deserto de fome e de sede, mas também não queriam voltar para a escravidão. Veja, falamos de Jó, Moisés, Elias, Jonas, o povo todo de Israel, milhares de pessoas, e o próprio salmista Davi. Pessoas escolhidas por Deus, pessoas guiadas por Deus, mas que tiveram seus momentos de depressão branda e algumas mais graves. Então veja que você não está só, né? O importante é você fazer assim como eles e buscar a resposta em Deus, porque Ele tem resposta, Ele tem solução para o teu caso. Nada está perdido. Enquanto houver o fôlego de vida sobre os seus pulmões, enquanto houver ar entrando e saindo do seu corpo, e seus olhos abrirem e fecharem ao amanhecer ou ao dormir, Deus tem um plano para cuidar e fazer você voltar à alegria, voltar a viver, voltar de forma plena, de forma que você possa recostar a sua cabeça sobre um travesseiro e dormir tranquilo, sem nada para lhe acusar, nem nada que lhe leve a um caso mais agudo de depressão, uma situação difícil de se viver. E para fechar sobre esses personagens, nada mais icônico do que falar do próprio Jesus. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 26, os últimos momentos de Jesus, né, quando ele chega ao Getsemane, a palavra de Deus vai dizer que a aflição e a tristeza, o próprio Jesus fala que ele sentia, o consumia até a morte. Veja que Jesus chegou a suar sangue, né, e um anjo desceu para consolá-lo, né, para lhe dar forças. Então veja que até o próprio Jesus viveu o seu momento como humano, né, como homem, naquele momento homem e não Deus, naquele momento ele sofreu a angústia, ele sofreu o medo não de passar pelo que ia passar, mas da situação que ele estava vivendo, né, do momento que ele estava se sentindo só, por ter que, sendo perfeito e puro e santo, carregar sobre si todos os pecados, os meus e os seus. Em todas essas passagens, o desespero era realista, né? Mas em contraste havia o quê? Uma esperança.
A Bíblia não enfatiza o desespero humano, mas sim a fé em Deus e a certeza de que gozaremos uma vida abundante com Ele, ou aqui ou no céu. Salmos capítulo 34, versículo 15 e 17 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu grito de socorro. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles a quem se diz fiel ao Senhor de coração. E Ele ouve o meu, Ele ouve o seu grito de socorro. E Ele está com a sua mão estendida para te reerguer, para te levantar, para te fazer melhor. Mas é preciso você crer que Ele é o seu Salvador, que Ele é aquele que pode te tirar dessa situação. Salmos capítulo 103, versos 14 e 15, ele diz o seguinte: assim como os pais se compadecem dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a minha, até onde eu posso ir, Ele conhece até onde você pode ir. Ele não vai te dar uma luta que você não pode passar, Ele não vai te dar uma prova que você não possa suportar. Não se desespere, Deus está no controle de tudo. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de ti. Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu, Deus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Descansa no Senhor, derrama teus problemas sobre os seus pés, o teu desespero, o teu início de depressão, o teu processo que acha que não vai sair, que não vai se resolver, mas Deus vai trazer solução para a tua vida. É preciso você crer. Temos outros exemplos, como João 14, versículo 1, onde Jesus diz: não se turbe, não se inquiete o coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava prestes a ser entregue aos seus algozes, mas ele dizia aos seus discípulos: não se turbem, não se entristeçam, não se desesperem. Afinal de contas, Romanos 8 e 28, o que é que ele diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Declare a Deus o seu amor. Entregue a sua vida na mão dele. Ele vai fazer você se levantar. Só Ele pode reerguer você desse processo difícil que você está passando. Eu sei que às vezes somos magoados. Eu sei que às vezes perdemos alguém que amamos, principalmente nesses dias. Eu sei que às vezes parece que a esperança vai se esvair e que a gente não tem mais controle e que é melhor se entregar. Mas Deus está te dizendo através desse vídeo que é importante você se levantar. A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições. Não acredite em mensagens que digam que você não vai ter lutas, não vai ter problemas. Sim, todos nós passamos por dificuldades. Não existe um mundo perfeito, não existe um mar cor-de-rosa. Mas o livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, já perto do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 2 e 3, e também o versículo 12, ele vai falar sobre isso. Vamos ler juntos? E ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Afinal, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A provação que você está passando, a angústia, o desespero, é Deus provando a sua fé, é Deus calibrando você para algo melhor. Não desista, porque no final de tudo a coroa da vida, vida eterna com Cristo, sem choro, sem mágoa, sem dor. É preciso confiar e acreditar que Deus está no controle de tudo. Não podemos esquadrinhar os pensamentos de Deus, mas podemos aceitar que o que Ele faz é o melhor. Eu sei que às vezes é muito fácil dizer que o melhor de Deus é o melhor para mim quando estamos passando por a dificuldade. Mas é preciso crer de coração que Deus tem o melhor para mim e para você.
quando somos realistas para esperar que haja dor, e quando estamos bem informados o suficiente para saber que Deus está no controle, isso não vai impedir de passar a dor, isso não vai impedir de enfrentar os problemas, mas isso vai evitar que entremos em um estado de depressão. Isso vai fazer com que entendamos melhor que isso é plano de Deus. E assim como Jó, tudo será restaurado, tudo será transformado, tudo será melhorado. Não desista na caminhada. Saiba lidar com o realismo dos problemas de sua vida. Deus já traçou o fim da nossa história. E se não vivemos aqui, vamos viver no céu com Ele para todo sempre. Mas confie que Deus tem cuidado de você e diga a Ele no seu coração: Senhor, eu creio que o que eu estou passando é por Tua vontade e que isso tudo vai passar e que dias melhores chegarão. Nada está perdido. Não há poço profundo, não há deserto distante que Deus não possa ver você. Ele conhece você. E se Ele tem provado você é porque Ele lhe ama. E Ele quer lhe fazer melhor. E Ele quer lhe condicionar a ser um abençoador de vidas. Então fique com este vídeo. Erga-se. Deus ama você. Ele vai cuidar de você. Se você gostou, dá um like. Fortalece aí o nosso canal. Se inscreve. Assista os outros vídeos sobre os outros temas. Dá uma ajudada aí compartilhando. E que Deus continue te abençoando. Amém.